Fala, meu terceiro ano! Vocês mais uma semana, vamos lá, firmes, e fortes. E vamos que pessoal. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos começar na unidade 3, né, ainda do terceiro semestre, que está aparecendo aí para vocês, que tem como título Passive Voice. E a voz passiva, que vocês conhecem também na língua portuguesa. E no inglês não muda muito. Passiva em inglês ela é muito parecida com a voz passiva em português. Então vamos lá. Tomemos uma frase na voz ativa. Então, o que é a voz ativa? Galera, vamos até fazer uma voz ativa, certo? É quando o sujeito é o autor da ação, né? É quando o sujeito pratica a ação. Vou anotar aqui. Pratica a ação, certo? Então, quando eu digo assim, eu fiz este bolo, então a ação qual que é? Fazer, né? Fazer bolo. Quem que praticou essa ação? Eu. Aí eu tenho a voz ativa, né? Eu sou ativo. Eu estou fazendo aquilo. Então ele fez esse bolo, é ele que está agindo, certo? O contrário da voz ativa é a voz passiva, quando o sujeito ele não é passivo, ou seja, o passivo ele sofre a ação, certo? Então, são coisas totalmente opostas. Então nós temos um exemplo aqui, ó. J.K. Rowling wrote the Harry Potter series. Então J.K. Rowling escreveu. Quem que escreveu? J.K. Rowling está aqui ó, antes do verbo para mostrar que ele é presente nessa frase, certo? Agora, escreveu o quê? A série de livros Harry Potter. Harry Potter. Isso aqui é o quê? É o objeto, né? Lembra? Vocês já viram isso? Objeto direto, objeto direto, objeto direto e direto. Então, foi isso que nós vimos, certo? Então, J.K. Rowling, quem? J.K. Rowling. Quem escreveu? Escreveu o quê? Uma série de livros Potter é complemento do escrever. Então, isso é a voz ativa. Sabemos que o sujeito J.K. Rowling é o autor da ação de escrever. É, aqui, sujeito agente, participativo. Quando deslocamos o foco da atenção do sujeito para o objeto, a série dos livros de Potter, para a ação em si, temos a seguinte frase na voz passiva. Então, o que acontece? Harry Potter é mais famoso que J.K. Rowling. Então, quando a gente tem objeto que é mais famoso do que o sujeito, a gente tem a tendência a inverter, colocá-lo no começo. Eu faço isso, objeto como frase, eu tenho que fazer algumas adaptações, consequentemente, eu não tenho mais a voz ativa, só que a voz passiva. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que apagar isso daqui para eu colocar aqui um para vocês verem. Ó. Vou colocar em português. Ela escreveu Harry Potter, certo? Então aqui eu tenho a voz ativa, certo? É ela, que é a J.K. Rowling, é uma mulher, né? Escreveu o Harry Potter. Na voz passiva, galera, olha só o que eu. Harry Potter, que está aqui, vem para frente, certo? Ela vai lá para trás, mas em alguns casos eu posso até omitir quando não é importante. O verbo escrever, ele só vai descer de forma adaptada, e vocês vão entender já já quando de forma adaptada. Vamos anotar aqui. Harry Potter, certo?
Foi. Colocar a forma adaptada com letra maiúscula. Foi escrito. Certo? Agora volto para a letra minúscula. Por quem? Ela. Aí um exemplo de voz passiva. Você repara que é só inverter as posições. O problema está no verbo, porque o verbo ele precisa a adaptação, né? E como que é essa adaptação? Foi é o verbo to be. Sempre na voz passiva eu vou ter o verbo, seja ele no presente como is, are, seja ele no passado como was, were, seja ele no futuro will, be, ou no condicional como a gente vai ver aí alguns exemplos daqui a pouquinho. O verbo to be sempre está na voz passiva. E o verbo normal, né, o verbo que rege a frase, ele está aqui ó, como escrito. E aí o verbo ficar sempre no particípio passado. Particípio. E a gente vai ver já já como que a gente faz essa parada do particípio. Então, por exemplo, escrever, o particípio é escrito. Falar, falado. Ler, lido. Trabalhar, trabalhado. É o particípio. Em português, nós vamos ver em inglês como que isso fica. Então, olha aqui a mesma frase que tinha lá em cima em inglês agora. The Harry Potter series was, ó, verbo to be, foi, and, escrito por J.K. Rowling, certo? Então aqui, ó, na voz ativa, o escrever estava no passado. Escreveu, wrote. Por isso, esse tempo aqui passado indica onde deve estar o meu verbo to be, bem no passado. Porque o escrever sempre vai estar no particípio, vai mudar. Estará no particípio, é o que eu coloquei lá em cima, tá? Então, basicamente é isso. Parece isso, mas não é tanto não, né? Bom, o que era antes objeto na voz ativa, que era a série Harry Potter, virou sujeito na voz passiva. Porém, o sujeito que recebe a ação, que é o sujeito paciente, ele recebe. Não um sujeito que executa a ação, como é o caso aqui do J.K. Rowling. Né? O executor da ação passa a ser o agente, pela preposição by, que é o por. Dessa forma, nós deslocamos o foco para a ação em si. Na voz passiva passa a ser mais importante do que o realizador, do que o ela, ou a J.K. Rowling, como eu já disse. Né? Continuando, cabeça tá? Na voz passiva é mais frequentemente a voz passiva é mais frequentemente usada na linguagem escrita do que na linguagem falada. É um estilo mais sofisticado, né? Situações em que se usa a voz passiva. Primeira, quando o agente não é conhecido ou não é importante, como em processos e procedimentos. Que é o caso da J.K. Rowling ali. Né? Harry Potter, todo mundo sabe. Se eu te perguntar J.K. Rowling, a gente vai saber, certo? Então, olha um exemplo. The confirmation was sent last week. A confirmação foi enviada na semana passada. Por quem? Interessa. É mais importante o processo. Quando algo é óbvio ou de conhecimento geral. Por exemplo, three suspects were arrested after the shooting. 3 suspeitos foram presos após o tiroteio. Eu preciso dizer que foi pela polícia? É muito óbvio, então eu vou omitir. Men wearing jeans are not allowed in Brazilian courtrooms. Homens vestidos são impedidos, não são permitidos entrar nos fóruns brasileiros. Por quem? É óbvio que é pela administração, não importa quem. Quando o falante não deseja falar quem? Aí é opcional, né? Você não deseja. Ó, então, disseram que eu deveria esperar lá de fora. Quem que disse? Disseram.
Disseram para mim, me disseram. I was told. É? Se o falante deseja que se saiba quem é o agente ou quer enfatizar essa informação, pode fazê-lo usando a preposição by, né? Aí a gente já viu, por alguma coisa, ó. The first iPhone designed and marketed by Apple, ó. Então, desenhado e comercializado pela Apple, certo? O primeiro iPhone. Existem verbos, exceções, ó, que só podem ser usados na voz passiva. Só, como é o caso do nascer, que é o be born, ou envolver, be involved. I was born, eu nasci. Né? Involved, ela se envolveu. Esses dois verbos, eles só podem ser usados, não existe o verbo nascer em inglês. O verbo nascer em inglês é born. E a gente usa como é nasci no passado, eu uso was born. Como fosse eu fui concebido, né? Então perceba que em português o verbo nascer é perfeitamente usado na voz passiva e ativa. Em inglês não. Em inglês ele só é usado na voz passiva. Vamos para a próxima página. Nós temos uma tabela aí. Aí, só molhar a garganta. Essa tabela vai ser cansativa. Estou ajustando. Tem um pouquinho. Vou aproveitar. As tabelas a seguir mostram as alterações sofridas pelos verbos na mudança da voz ativa para a voz passiva. Observe que sempre haverá na estrutura, eu já disse, mais verbo particípio passado, né, que é o verbo principal no particípio passado. O verbo to be, ele é flexionado de acordo com o caso. Então, o que quer dizer? Essa tabela aqui, conhecimento em inglês, né? Então, pega o verbo to be na voz ativa e compara lá embaixo o que é. Né? Mas, para quem tem um pouquinho de essa tabela, né? Então, tá no presente, vai ficar presente are, né? Então, no passado were, hasn't been, sabe? Uma babaquice aqui, ó. Serve como apoio para fazer os exercícios. Mas quando você tiver que fazer prova mesmo para valer, você não vai ter essa tabela para olhar. Então, o que acontece? O verbo to be, ele é flexionado. Como? Em qual tempo? No mesmo da frase na voz ativa. Eu estava dizendo aqui, ó. Ela escreveu está no passado. Então, quando eu virar a voz passiva, o be vai ter que estar no passado. Mas no português é a mesma coisa, galera. Quer ver, ó? Ela escreve Harry Potter. Harry Potter é escrito. Ela escreverá. Harry Potter será. Ela escreveria. Harry Potter seria. O escrito vai continuar mesmo. O que é escrito, foi escrito, será escrito, vai ser escrito, seria escrito, teria sido. Não é o verbo to be, vai flexionar. Então, quando chegar nessa tabela aqui, você vai focar aqui, ó. Verbo principal na voz ativa, porque é ao mesmo tempo que vai estar verbo to be. Posso passar, certo? Em português é a mesma coisa. Quando você traduz, fica muito claro que é a mesma coisa em português, certo? Então eu prefiro que traduza do que essa tabela. Mas em todo caso, é seu critério. Se você não tem problema nenhum. Continuando. Alguns verbos, como por exemplo o verbo que é o verbo dar, podem ter dois objetos. Um objeto direto e um objeto indireto. Porque dá alguma coisa para alguém. Dois verbos. Entrega alguma coisa para alguém. Tipo, eu entreguei o pacote para sua irmã. O quê? Pacote. Para quem? Para sua irmã. Então, não é só o que. Alguns verbos que
dois objetos, o direto e o indireto. O problema é que, assim, em português, quando eu faço a voz passiva, eu entreguei o objeto para a sua irmã. O objeto foi entregue para a sua irmã. Né? Então, eu peguei o objeto direto para inverter. Direto fica estranho, ó. Para a sua irmã, foi entregue, direto. Fica esquisito, certo? Mas em inglês é possível as duas formas, certo? Então, tem aqui, ó. Researchers were given a 10,000 grant to develop this project. Pesquisadores receberam uma bolsa de 1.000 libras para desenvolver o projeto, ou então uma bolsa de 100 foi dado aos pesquisadores para desenvolver o projeto. Então as duas formas elas são usando o objeto direto ou usando o objeto direto ou indireto, caso aí, tá? Note que na primeira frase feito é research e na segunda a bolsa de 10.000. Não há diferença de sentido entre elas, apenas foi dado ênfase a partes diferentes da oração. Foi uma opção inverter, porque a gente não faz aquela inversão, foi uma opção pegar o objeto direto para inverter ou indireto para inverter. É só opção, nada além disso. Outros verbos que podem ser usados com os dois objetos que eu disse, não é só o que é o dar, perguntar alguma coisa para alguém, oferecer alguma coisa para alguém, pagar alguém alguma coisa, mostrar alguma coisa para alguém, ensinar alguma coisa para alguém, falar alguma coisa para alguém. São os mesmos verbos que em português aceitam objeto direto. Em geral, quando na voz passiva, é comum começar com a pessoa, como foi feito na primeira frase do exemplo acima. Né? Então, em geral, é a pessoa, como nós fazemos no português. Né? Mas, em geral, não significa que é uma regra, que é uma opção, que é uma obrigação. Então, olha o exemplo. The young actress revealed that she was offered, quer dizer, foi oferecida para ela, ofereceram, certo? Will not be shown the new produce before you order them. Não lhe mostrarão, quer dizer, será mostrado para você, porque você não será mostrado, fica estranho, né? Não lhe mostrarão, certo? É isso. É importante observar que existem situações na língua inglesa em que se usa a voz passiva, fora em português para o mesmo caso, seja usado ativo, como nos exemplos. You will not be shown. Passiva. Não lhe mostrarão. Isso quer falar. Por traduzir ao pé da letra, você será mostrado. É errado, porque seria para você não será mostrado. Para ou. Então é feita uma adaptação. Tem essa forma em português, lá no começo. Último ponto aí para a gente finalizar. Além dos casos mencionados anteriormente, ainda há outros casos em inglês em que se usa a voz passiva. Uma estrutura de voz passiva bastante comum, que é formada por get, porém 99% é o get. Então é o have, alguma coisa. Verbo principal. Bem, isso daqui é um problema. Sabe por que é um problema? Porque não temos isso em português. Então, o que acontece aí? Em português, eu digo assim, ó. Eu dei a casa semana passada. Aí eu vou traduzir essa frase, ó. I painted the house last week. Certo? Normal, tranquilo. Agora sabe o que acontece? Por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu tô sem grana porque eu pintei a casa na semana passada.
E aí, nossa, que legal, você sabe que hora que você... Não, eu paguei pro pintor. Eu que pintei. Você percebe? Eu digo eu, quando não fui eu que fiz, essa construção ela existe, ela é correta. Mas ela não faz muito sentido. Eu digo assim, eu fiz um exame de sangue hoje. Você sabe fazer lá e tirou. É alguém que vai realizar o exame. Né? Pô, eu vou consertar meu carro amanhã, então. Teacher, eu não vou poder participar da aula porque eu vou arrancar um. Caraca, você mesmo vai. Hein? Então, esse tipo de construção ela é comum em português, mas em inglês não é. Quando não é você que faz, mas você pagou para alguém fazer, então a gente usa essa estrutura aí. Então, essa frase que eu coloquei, por exemplo, ela só está certa se eu peguei a tinta e fiz. Não, o jeito correto dela é I had, que é o have lá, só que está no passado, então eu uso had, alguma coisa. Essa alguma coisa é a minha casa, my house, painted, que é feito. Sabe? Então, I had my house painted last week. Certo? Então, eu fiz um exame. Não. I had one exam done. Eu consertei o carro. Você é mecânico? Não. I had my car fixed. Eu arranquei um dente. Você é dentista? Não. I had a tooth pulled out. Então é sempre nessa ideia. Assim, eu vou lavar o carro. Você vai lavar o carro? Não lava rápido. Também é você que vai. I have my car washed. Beleza? Deu para captar a ideia aí? É só isso. É super tranquilo. Beleza? Então vamos ver alguns exemplos aí. I had my car carried. Quer dizer, eu consertei o carro. Ou eu mandei consertar. Aí sim, se você traduzir eu mando consertar, tá certo. E não dá para você. Eu tive o carro consertado. E a gente não fala em português. Carro consertado. Eu consertei o carro, né? Agora eu mandei, fica perfeito. Se você falar, mandei fazer um exame, eu mandei pintar a casa. Aí tá certo, né? Mas não é sempre que dá. Então olha no segundo exemplo. My mother likes to have her hair cut. Minha mãe gosta de cortar o cabelo. Mas ela não é ela que corta. Quando você fala, I cut my hair, é você que vai lá no espelho e... Se você tem em um lugar, então é have my hair cut. Você usa o particípio. Para finalizar, então, que a gente vai ver só esse pedacinho aí para finalizar por hoje, essas estruturas são usadas quando queremos dizer como mandei fazer, consertar, pintar, ou seja, quando nos referimos a algum serviço que alguém nos... Nesses casos, é comum trocarmos o sujeito, o fato realizou a ação, por eu cortei o cabelo, eu fiz as unhas, eu pintei a casa, eu consertei o carro, mesmo que nada disso tenha sido executado pela pessoa que fala. Em inglês isso não acontece. Eu só estou resumindo o que eu já expliquei, né? Para dizer cortei o cabelo, devemos dizer I had o cabelo cortado. Né? Eu cortei o cabelo. Expressão que traduzida literalmente seria literalmente, tive meu cabelo cortado. Né? Dizer I cut my hair daria a entender que a pessoa cortou o próprio cabelo, não que usou o serviço cabeleireiro. Então é exatamente resumindo o que eu acabei de falar para vocês. Né? Então, ó, pintamos a casa, mas não foi nós, então had the house painted. Consertamos o telefone, mas não foi nós, had the phone. Instalamos a internet, mas fomos nós, had the internet installed. Fiz as unhas, had my nails done, porque eu paguei pelos serviços de alguém. Beleza? Então é isso, galerinha. Nós paramos por aqui, certo? Nessa unidade. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.
e kisses, hugs, and bye.